Fala, nação corintiana! Bora atualizar as notícias do Timão porque tem muita coisa rolando? Tem definição sobre os adversários na Sul-Americana, reencontros com alguns velhos conhecidos e datas confirmadas. Além disso, uma mudança na estreia do Brasileirão e um zagueiro que pode estar de saída. Tudo isso eu vou trazer agora junto com números impressionantes do Corinthians na temporada. Então chega mais, já deixa o like e vamos juntos. Para começar, o grupo do Corinthians na Sul-Americana já está definido. E o Timão vai encarar adversários conhecidos: América de Cali da Colômbia, Huracán da Argentina e Racing do Uruguai. Agora, por que falamos em reencontros? Porque tem jogador que já complicou a vida do Corinthians e agora veste a camisa de um desses times. O América de Cali, por exemplo, reforçou seu elenco com Juan Quintero, aquele mesmo que jogava no Racing e foi carrasco do Timão na Sul-Americana do ano passado. Ele já está veterano meio pesadinho, mas continua decisivo. Já o Huracán tem um ex-Corinthians que não deixou saudades, Victor Cantillo. Teve uma época que muita gente defendia que ele deveria ser titular, mas a falta de marcação pesou e hoje ele joga na Argentina. O Racing do Uruguai é o adversário teoricamente mais fraco do grupo, mas o Corinthians precisa tomar cuidado. Falando em calendário, a maratona de jogos será intensa. A estreia na Sul-Americana acontece no dia 2 de abril contra o Huracán na Neoquímica Arena às 7 da noite. Depois, no dia 8, o Timão encara o América de Cali fora de casa às 9h30. O primeiro turno se fecha no dia 24 contra o Racing, também na Neoquímica Arena. Já no retorno, o Corinthians recebe o América de Cali no dia 6 de maio, viaja ao Uruguai no dia 15 para enfrentar o Racing e fecha a fase de grupos contra o Huracán na Argentina no dia 27. O Timão precisa encaminhar a classificação logo nos primeiros jogos, já que 3 das 4 primeiras partidas serão em casa. Lembrando que na Sul-Americana apenas o primeiro colocado do grupo avança direto às oitavas. O segundo ainda tem que passar por um playoff contra um time que veio da Libertadores. Então qualquer tropeço pode custar caro, e essa sequência de jogos do Corinthians não para. Além da Sul-Americana tem o Brasileirão, a Copa do Brasil e um calendário insano. Para se ter ideia, o Timão já jogou 19 partidas só em 2025, mais do que qualquer outro time da Série A. São 13 vitórias no período, um aproveitamento impressionante. Nenhum outro clube venceu tanto no ano. O Bahia tem 11 triunfos, o Vitória tem 12, mas ninguém superou o Timão. Enquanto isso, times como o Cruzeiro e Botafogo venceram apenas 3 e 4 jogos respectivamente. Isso mostra a força do Corinthians nesse início de temporada. Mas nem tudo são boas notícias. Nos bastidores, um nome que pode estar de saída é Gustavo Henrique. O zagueiro que chegou sem custos conquistou espaço no time titular, mas despertou o interesse do Grêmio. O clube gaúcho está monitorando a situação e pode fazer uma investida. O Corinthians já iniciou conversas para uma renovação de contrato, mas se perder o defensor, precisará ir ao mercado buscar reposição. Hoje, além dele, o elenco conta com Kaká, João Pedro Toque e André Ramalho, que não vive boa fase. Com a janela nacional aberta, o Timão pode se movimentar nos próximos dias. Outro nome que gerou debate nos últimos dias foi Rodrigo Garro. Surgiram boatos de que o meia estaria insatisfeito, mas não há confirmação disso. O argentino, que já se mostrou sincero ao dizer que não gostou de perder a camisa 10, queria estar em campo na final do Paulista. Mas Ramon Dias optou por preservá-lo. O técnico avaliou que o gramado sintético poderia agravar a tendinopatia patelar crônica do jogador e decidiu apostar em Romero, que fez uma grande partida. Mesmo assim, Garro segue treinando normalmente e não pediu para sair. E aí, fiel, o que vocês acham de tudo isso? O Corinthians tem elenco para suportar essa maratona de jogos. Gustavo Henrique deve ser negociado ou é peça fundamental? Deixa nos comentários, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos juntos nessa temporada intensa! O Corinthians não para e a gente segue acompanhando tudo de perto. Além da maratona de jogos e da possível saída de Gustavo Henrique, um dos temas mais comentados nos bastidores foi a situação do Rodrigo Garro. O meia argentino, que chegou com status de grande reforço, tem lidado com uma tendinopatia patelar crônica no joelho direito. Esse problema físico fez com que Ramon Dias optasse por preservá-lo na final contra o Palmeiras, gerando bastante discussão entre a torcida.
A decisão do técnico dividiu opiniões, mas a justificativa faz sentido. O treinador avaliou que o gramado sintético do Allianz Parque poderia agravar as dores do jogador e prejudicá-lo fisicamente. Além disso, havia o risco de uma lesão mais grave, o que faria o Corinthians perder uma peça importante para a sequência da temporada. Então, por mais que tenha causado polêmica, a escolha foi feita pensando no longo prazo. O mais curioso é que, apesar dessa precaução, Garro queria jogar. Diferente do que alguns boatos sugeriram, o meia não pediu para ser poupado. Pelo contrário, ele estava disposto a entrar em campo e teria jogado se dependesse apenas dele. Isso mostra comprometimento e vontade de vestir a camisa do Timão, algo que a torcida sempre valoriza. Outro ponto que precisa ser analisado é o impacto dessa lesão no desempenho do argentino. Dentro do clube, as informações são de que a condição física de Garro hoje é a mesma do ano passado, quando ele ainda jogava no futebol argentino. O problema no joelho é crônico, mas não impede que ele atue normalmente. No entanto, a dor pode incomodar em algumas partidas e o Corinthians precisa administrar isso da melhor forma possível. Enquanto isso, a diretoria segue atenta ao mercado. Com um calendário tão apertado e jogos de 3 em 3 dias reforços serão fundamentais. A prioridade do Corinthians é a contratação de um atacante e um meio-campista, peças que Ramon Dias considera essenciais para manter a competitividade da equipe ao longo do ano. A busca por esses jogadores, no entanto, não será simples. O Corinthians precisa lidar com limitações financeiras e encontrar opções que se encaixem na realidade do clube. Apesar disso, a diretoria já monitora algumas alternativas e pode fazer movimentações nos próximos dias, principalmente agora que a janela de transferências nacionais está aberta. Além da busca por reforços, outra questão que pode mexer com o elenco é a situação do Gustavo Henrique. O zagueiro tem contrato até o fim do ano e despertou o interesse do Grêmio. O clube gaúcho está monitorando o jogador e pode fazer uma investida para levá-lo já nesta janela. O Corinthians, por sua vez, já iniciou conversas para tentar renovar o contrato do defensor. No entanto, caso a negociação não avance e o Grêmio apresente uma proposta interessante, o Timão pode acabar liberando o jogador. Se isso acontecer, a necessidade de buscar um novo zagueiro no mercado se tornará ainda maior. Hoje, além de Gustavo Henrique, o elenco conta com Kaká, João Pedro Toque e André Ramalho para a defesa. O problema é que Ramalho não vive um bom momento e a saída de Gustavo Henrique deixaria o setor ainda mais carente. Diante desse cenário, o Corinthians pode ter que se movimentar rápido para evitar ficar sem opções confiáveis na zaga. Com tantos desafios pela frente, a Neoquímica Arena será um fator decisivo para o Corinthians. O Timão tem um aproveitamento muito alto jogando em casa e precisa usar isso a seu favor, especialmente na fase de grupos da Sul-Americana. A torcida, como sempre, será fundamental para empurrar o time nas competições. A maratona de jogos já começou e não há tempo para descanso. O Corinthians precisa manter o fôlego e administrar bem o elenco para evitar desgastes físicos e lesões. A estratégia de Ramon Dias será colocada à prova nas próximas semanas e cada decisão pode fazer a diferença no rendimento da equipe. E aí, fiel como vocês veem essa sequência de jogos, o time está preparado para encarar esse desafio? E sobre Garro, vocês acham que Ramon acertou em poupá-lo? Deixem suas opiniões nos comentários, se inscrevam no canal e fiquem ligados porque vem muita coisa por aí. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, o Corinthians está de olho em uma das maiores promessas do futebol brasileiro, Felipe Coutinho, e a especulação sobre sua chegada ao Parque São Jorge tem agitado os bastidores do clube paulista. O meia, que viveu momentos de glória no futebol europeu, pode retornar ao Brasil para dar um novo fôlego à sua carreira. A negociação, que já começou a gerar grande expectativa, envolve a contratação do atleta que, apesar de ter passagens marcantes por gigantes como Barcelona, Bayern de Munique e Liverpool, atualmente se encontra em um momento de incerteza após sua temporada no futebol do Qatar. Coutinho, que se destacou nas categorias de base do Vasco da Gama, vive um recomeço no clube carioca, onde se reuniu com antigos companheiros para ajudar na reestruturação do time.
Mesmo com a instabilidade no Aldo Rail, onde atuou com alguns altos e baixos, sua qualidade técnica não passou despercebida. No entanto, o mercado brasileiro mostrou interesse em contar com o talento de Coutinho, com o Cruzeiro e Vasco já, demonstrando o desejo de repatriá-lo. Agora, a investida do Corinthians parece ser a mais concreta. O Timão vê em Coutinho a chance de um grande nome para a temporada 2025. A possibilidade de tê-lo no elenco despertaria não só a torcida, mas também um possível efeito de marketing e valorização da equipe no cenário nacional e internacional. Além disso, o Corinthians se encontra em um momento de reconstrução e precisa de um jogador com a experiência e habilidade que Coutinho poderia agregar. O retorno do meia ao futebol brasileiro seria um evento e tanto para o futebol nacional, atraindo holofotes para o campeonato brasileiro. Ainda que a negociação esteja em estágio inicial, o vínculo de Coutinho com o Aston Villa, clube que não deve utilizá-lo nos planos futuros, facilita a movimentação do mercado. O interesse do Corinthians é claro, e a busca pelo meia seria um sinal do compromisso do clube em montar um elenco competitivo para enfrentar os desafios da próxima temporada. O fato de Coutinho já ter vivenciado sua melhor fase no futebol europeu não diminui seu valor, mas o coloca em uma posição de destaque como possível líder no meio-campo do Corinthians. Se a transferência se concretizar, a torcida alvinegra poderá testemunhar o retorno de um ícone do futebol brasileiro que, após brilhar no velho continente, buscará reconquistar o brilho nas terras brasileiras. O futuro de Felipe Coutinho no Corinthians, ainda incerto, promete ser uma história emocionante, com grandes possibilidades para o jogador e para o clube, que acreditam no poder de um nome consagrado para reforçar seu elenco. E quem sabe, voltar a conquistar grandes títulos. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!